Olá, inscritos do canal Descomplicando a Física. Aqui é o professor Rodrigo com mais uma resolução de uma questão sobre termologia, uma questão conceitual. Vamos aqui observar o questionamento desta pergunta. Assinale a alternativa que define correta de forma correta o que é temperatura. Então, aqui nessa questão, devemos ver dentre as alternativas A, B, C, D e E, qual alternativa define de forma correta o conceito de temperatura. Vamos lá, começando pela letra A. A é a energia térmica que se transmite de um corpo a outro em virtude da diferença de temperatura. Olha, podemos observar que essa afirmativa, ela traz um conceito não de temperatura, traz o conceito de calor, onde o calor depende da diferença de temperatura de um corpo para o outro e não está associado à transmissão ou no trânsito dessa energia que sai de um corpo para o outro, ok? Então, podemos identificar que a letra A não está correta, pois o calor ele não é sinônimo de temperatura. O calor tem uma dependência com a temperatura, como podemos observar nessa afirmativa, mas ele não é sinônimo um do outro. Então, letra A, afirmativa incorreta. Vamos pular aqui a letra B. A letra B vai ser a nossa resposta correta para essa questão. Mas vamos lá para a letra C. Na letra C, a temperatura é energia térmica em trânsito? Não, né? Como a gente observou na letra A, a temperatura não é energia em trânsito, ok? Não é a energia que se transmite de um corpo para o outro. A energia que se transmite de um corpo para o outro, na verdade, ocorre no processo chamado de calor. Então, energia térmica em trânsito, na verdade, está correlacionada ao conceito de calor e não ao conceito de temperatura, ok? Energia térmica em trânsito está relacionado ao calor e não à temperatura. Letra D. É uma forma de calor? Não. Sabemos que temperatura e calor não são sinônimos, mesmo que a gente utilize no nosso cotidiano essas duas palavrinhas como sinônimos muitas vezes, cientificamente utilizá-las como sinônimo é incorreto, pois temperatura tem um conceito e calor tem outro. Como a gente observou, o calor é energia em trânsito de um corpo para o outro e depende da diferença de temperatura. A temperatura não depende do calor. Temperatura é a característica de um corpo isolado. Onde? O que é essa temperatura? Vemos que a letra D está incorreta. A resposta que se apresenta como correta é a letra B. A letra B nos diz que a temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação, ok? De agitação do quê? Das partículas que compõem o corpo. Pode também ser as moléculas também, ok? As moléculas que compõem o corpo, né? Onde moléculas é um conjunto de partículas que compõem esse corpo. E o que podemos analisar como temperatura? Quanto maior esse grau de agitação, maior vai ser a nossa temperatura, ok? Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, quanto mais energia térmica esse corpo conter, maior será a sua temperatura. Por esse motivo, a letra B é a nossa resposta correta. Por que a letra E não é a resposta correta? A letra E diz que nenhuma das alternativas é correta, mas observamos a partir da nossa análise que a letra B está correta. Por esse motivo, a afirmativa E ela é incorreta. Ok? Com isso, chegamos ao final dessa questão. Essa questão serve muito bem para a gente distinguir o conceito de calor e temperatura. A letra A define o que é o calor. Calor é a energia térmica em trânsito que parte de um corpo para o outro, e isso acontece muitas vezes em virtude da diferença de temperatura. O corpo de maior temperatura transmite energia para o corpo de menor temperatura até chegar a um equilíbrio térmico.
A temperatura em si é o grau da agitação das partículas que compõem o corpo, que formam o corpo. Quanto mais agitadas essas partículas, maior é a temperatura. Ok? Então, tchau e até o próximo vídeo.